Amém. É tempo de nós estarmos orando, né? De nós estarmos pedindo a Deus, estarmos clamando, e eu tenho insistido com a igreja para ter esse tempo aí de oração, esse tempo de busca, e eu quero enfatizar isso toda segunda, todas as quarta-feiras estamos orando. Incentivamos nesse culto também de terça-feira, né? Estamos reunidos no grupo às quinta-feira, e nós temos as reuniões esporádicas de vez em quando o Senhor nos convoca para estarmos orando durante a semana. Mas temos muitas coisas para fazer, né? O país carece das nossas orações, e eu quero te pedir que você possa me ajudar nesse momento a mudar de posição e ficar de pé, né? A orar pela nação é um dever nosso, né? Quando Jesus, antes de entrar na cidade, Jerusalém, ele chora pelaquela cidade, porque ele sabia as consequências que viriam. Então, é responsabilidade nossa estarmos orando pela nação. Você pode fechar os seus olhos? Amém. Senhor, eu quero manter esse compromisso, ó Deus, coisa que durante muitos anos nós falhamos, achando, Senhor, que a igreja não estava em uma nação, debaixo de todo o sistema, e como se nós fôssemos uma igreja em outro mundo. Mas não funciona assim. Nós não pertencemos mais a este mundo, mas vivemos nessa nação com um propósito de pregar, de proclamar a Tua palavra, de declarar que Tu és reis. E como a Tua igreja, nós queremos orar, pedir em favor da nossa nação, em especial, Senhor. Mas nós sabemos que o que tem acontecido não é somente aqui no Brasil. Há todo um sistema, Deus, que se levanta, e eu agora não falo de política, mas falo do sistema espiritual ao qual nós somos responsáveis, que se levanta para desanimar o Teu povo, que se levanta, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, que proclama a verdade, que tem os princípios dados pelo nosso Deus, se cale. Mas nós queremos pedir por aquelas igrejas que estão fechadas na Europa, queremos pedir para a igreja perseguida na China, no Irã, em todos os países, ó Deus, onde outras religiões predominam com força, de uma maneira muito maligna. Pai, nós acreditamos que o Senhor ouve a voz do Teu povo, e a voz do Teu povo é poderosa. Aquele, Senhor, que pode estar desanimado, vai com Teu Espírito agora, fortalecendo, renovando. Em especial nós pedimos agora também para a nossa nação, Deus. Acreditamos na força que o Senhor tem colocado em nossas mãos, porque foi colocado na mão do Teu povo a Tua palavra, e a Tua palavra é poderosa. Pai, livra essa nação, Senhor, de mortes, de assassinatos, de ameaças, de tudo aquilo que possa trazer desordem à nossa nação. O que nós queremos, ó Deus, que a verdade de Cristo prevaleça nessa nação, que todos os grilhões, Senhor, que levam ao vício, às ambições, à ganância, ao poder, que esses principados caiam por terra. Queremos pedir, Senhor, que se levanta, e nós temos visto isso, que se levanta uma nação que clame que Jesus Cristo é o Senhor. Não queremos ser conhecidos aqui no Rio de Janeiro, Senhor, pela cidade do carnaval. Queremos ser conhecidos aqui nesse estado, um estado cujo Deus é o Senhor. O Senhor já mostrou, Senhor, durante alguns períodos atrás, basta uma simples enfermidade, basta um sopro da Tua boca e tudo para, Senhor. Os homens mais fortes ficam amedrontados e trêmulos. As nações se perdem. Por isso nós estamos clamando por Ti.
A nossa esperança está nas leis do Senhor. Que a tua palavra prevaleça nesse estado, ó Deus. Um estado do Rio rico, um estado do Rio com um povo tão maravilhoso, ó Deus, mas oprimido, ó Deus, por esse espírito de morte, pelos vícios, pela prostituição. Mas nós clamamos nesse exato momento, que essa nação, que esse estado, que esse povo aqui carioca, e que em cada um desses povos, Senhor, que estão espalhados pelo Brasil, que sejam libertados pelo poder da tua palavra. Que em cada lugar onde há trevas passam a não existir mais, porque ali será implantada uma igreja do Senhor. Aqueles que estão, Senhor, perdidos serão salvos, e que o nome do Senhor será glorificado. Que assim seja, e que Deus seja exaltado. Amém. Pode se assentar? Lembro de uma pessoa que estava comigo na terça-feira, no feriado. Eu fui lá no Rio com a minha família, encontrando com alguns irmãos, né, reivindicando os nossos direitos como cidadão. E uma pessoa ali, eu hoje encontro muita dificuldade de ficar em multidões, mas fiquei lá no meu cantinho e estava ouvindo o testemunho de um irmão em Cristo, que já não via há muito tempo. E ele disse: pastor, eu fui sequestrado. E aí ele falou o local, não vou falar para você não ficar apavorado, tá bom? E chegando a esse lugar, colocaram um gorro nele, e levaram para um determinado lugar. Chegou lá, ele falou: ó, meu carro está vazio, não tem mercadoria nenhuma. E tentaram de alguma maneira tirar alguma coisa dele. Ele falou assim: eu não tenho, né? Descobriram que ele tinha uma empresa, e ele explicou a situação da empresa. E ele falou assim, eu estou resumindo, tá, irmãos? Nada que vocês querem de valor eu tenho, mas eu sou um cristão. Eu posso orar por vocês? E aí, aqueles bandidos ficaram confusos. Chamou o outro que estava lá escondido, falou assim: coroa, vou te soltar, mas olha, vou te dar um conselho. Bota seguro nesse carro, que eles iam fazer alguma coisa com o carro dele, bota seguro nesse carro. Ele falou: tá bom, mas eu não tenho dinheiro para fazer seguro agora, mas eu posso orar. E começou a orar por esses três, e aí eles agradeceram e seguiram em frente. Aonde existe um povo, querido, que clama pelo Senhor, as trevas não podem tocar. Eu quero que você saiba disso. Às vezes nós ignoramos a palavra, achando que esses milagres só aconteceu há tempos atrás. Acontece bem pertinho de nós. Quando vemos uma pessoa sendo curada, diante de um laudo improvável, o que nós geralmente afirmamos? Que é um milagre. Porém, quando nós procuramos explicação e não encontramos diante das evidências, não sabemos como explicar, dizemos que é não um milagre, mas agora um mistério. Aconteceu um fato, mas como explicar esse fato comprovado pela medicina, com um laudo, com poucos dias de vida? Não tem como explicar. Mistério. Existem muitos mistérios de Deus para essa nação que nós não conseguimos ainda ver nem entender. Algumas promessas nós veremos, outras quem verão serão os nossos filhos. Mas eu conheci muitos homens e mulheres de Deus, e que liberaram profecias maravilhosas. Algumas eu tenho presenciado, mas muitas ainda virão. Creia na palavra do Senhor, creia nos milagres, e que Deus ainda é um Deus de mistério. Amém? Eu vou ler um texto onde diz que Jesus estava no barco, cumprindo a sua missão. Qual era a missão que Jesus tinha? De pregar a palavra de Deus. E
o objetivo de pregar a palavra de Deus era um só: implantar o reino do seu Pai. E aí ele começa a falar ao povo. Abre comigo, livro de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Ele vai direcionar a sua palavra ao povo. Muitas coisas por parábolas, dizendo que o semeador saiu a semear. Essa era uma palavra dirigida ao povo. O significado aqui de semear está se referindo à palavra de Deus, e o semeador está se referindo a ele. E aí nós vamos ver aí nesse mesmo livro de Mateus, capítulo 13, nós vamos começar a observar algo que acontece entre os discípulos e o mestre. Algo que nós perdemos ao longo dos anos, achando que falar com Deus é um ato de medo, de submissão, ao qual você não pode expressar os seus pensamentos. Mas olha que ignorância da nossa parte. A Bíblia diz que ele esquadrinha o nosso coração, ou seja, cada pedaço, cada coisa, antes mesmo de você pronunciar, ele já sabe. Eu acho isso muito assustador, né? Mas ao mesmo tempo profundo, de ver o quanto ele é grande, o quanto ele assim é poderoso. Então, o diálogo aqui que Jesus vai ter com os discípulos e que vai ter com o povo, tem um nome, que se chama liberdade. Era um povo que vivia amedrontado, um povo que estava oprimido, e uma vez ele conhecendo a verdade do reino de Deus, aquele povo seria liberto da sua mente. E nós sabemos que a verdade aqui se refere ao conhecimento. Um povo sem conhecimento é um povo aprisionado, é um povo adoecido, é um povo que acredita em crendices, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Algum medicamento que eu tomei, que estou tomando, está me dando soluço. Então é possível que quando eu estiver falando aqui, eu dê algum soluço, tá? Não se assuste com isso, não é milagre nem mistério, é soluço. Há tempos atrás existia uma crendice, não é verdade? Que quando seu bebê está com soluço, o que algumas mães já fizeram por falta de conhecimento? Pega um papelzinho, e aí, né? O casal aqui, a Fabrícia e o Marco, falou: pastor, bota um papelzinho aí na testa, brincando comigo. E eu falei: Marco, se você botar, eu coloco. Então, por falta de conhecimento, né, a gente fica aprisionado. Então, a verdade de Cristo é esse conhecimento que liberta, esse conhecimento que faz de você uma pessoa livre, é esse conhecimento que às vezes tentam tirar de você, chamado de liberdade, dentro das igrejas, no seu trabalho, no seu emprego, na sua família, e assim por diante. Os discípulos vai fazer a seguinte pergunta, versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Então observe aqui que o discípulo tinha liberdade, eles não eram censurados, e olha que eles falavam muita besteira. Eu acredito que de todas as coisas erradas que eles falaram, acho que não tem aqui 10%, só para a gente ter uma noção, né? Mas eles cometiam muitos erros, e isso é bom a gente saber, porque o mesmo Deus que aceitou o pecador naquele tempo, continua aceitando o pecador até hoje,
que vai em busca da verdade que liberta. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Então aqui não havia censura. Não pode haver esse medo entre a igreja e o pastor, entre o pastor e a igreja, quando ele conta, fala alguma coisa. Não pode haver essa censura dentro da sua casa. Uma coisa é você colocar normas e regras, outra coisa é você proibir, né? E nós sabemos que tudo que é proibido nos atrai. A gente gosta de coisa que é proibido. É uma coisa incrível, né? Porque essa é uma da característica do pecado. Ouvindo um repórter bem conceituado, bem equilibrado, nas suas palavras, ele disse assim: o povo é que nem água. Você tenta segurar de algum lado, mas não tem jeito. Como a água sempre escapa, não tem como segurar o povo. Observa bem, que Jesus aqui está dizendo, levando essa palavra, direcionando para o seu povo, que alguns já tinham aceitado. Por isso ele vai pregar a parábola do semeador, e alguns ainda não tinham nem conhecimento. Então, versículo 10, os discípulos aproximaram, não falaram à distância. Vamos observar os detalhes que há nessa riqueza, né, desse texto, que está entre a parábola do semeador e a explicação. Vai dizer assim: os discípulos aproximaram dele, na minha versão NVI, acho que é a mesma, né? E perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Essa parte dessa explicação eu vou deixar para a pregação no culto de oração durante a semana, tá bom? Que só para você entender que eles fazem uma pergunta colocando o povo, mas eles também não entendiam. Olha só que situação. Mas ele buscava Jesus, e através de Cristo eles tinham assim a revelação. Mas isso aí é um outro assunto para a gente conversar. Então, a liberdade aqui mostra que é uma via de mão dupla. Você tem o direito de questionar e do outro de responder ou não. Então, quando você pergunta, não quer dizer que aquela pessoa tem a resposta, que aquela pessoa vai conseguir responder aquilo que você quer, ou se vai responder. Em muitos casos, você vai ver Jesus não respondendo as perguntas. Mas não é estranho? Um mestre que está ali para tirar as dúvidas, por que ele não responde? É a arte de fazer a pessoa pensar. Se você não fizer a pessoa pensar para que ela possa conhecer o caminho correto para ela trilhar, não vai ser você que vai dizer para ela. Você pega uma pessoa que pede um testemunho de alguma coisa, você acha que eu estou usando essa roupa, você gostou? Aí a pessoa diz: não gostei não. Se você falar não gostei não, a pessoa vai dizer assim: mas se ela gostou, ela queria só uma afirmação. Se ela vai dizer: mas eu gostei, vou usar assim mesmo. Ou seja, quando ela está consciente e determinada aquilo de que ela quer, quando há uma pergunta, às vezes é só para afirmar, ter uma afirmação, porque ela já está decidida a tomar uma decisão. Jesus, sabendo disso, não é? Ele faz a pessoa perguntar. Por quê? Essa é o grande segredo dessa liberdade que há em Cristo. A liberdade, ela há responsabilidade e há consequências também. Por isso o poder de decidir é seu. Mas quando você decide sem um conhecimento, sem um saber o que é uma verdade, é um achismo, aí é injusto. Deus colocou na mão do seu povo a verdade para que você possa decidir
da maneira correta. Muitos dos nossos sofrimentos, querido, não adianta culpar ninguém. O diácono João falou isso aqui pela manhã. Você é responsável. Quem dá liberdade para as pessoas falarem aquilo que querem, né? Você não pode cortar logo de início que a pessoa vai falar, mas se você não gosta, você pode dizer, olha, eu não quero entrar nesse assunto. Então veja, a liberdade, ela é boa, mas ela traz responsabilidade e há também consequências. Porém, nesse caso aqui, foi uma das exceções, ele vai responder aos seus discípulos. Quem aqui gosta de que quando Deus responde às suas orações, pode aí dar um glória a Deus? E aqueles que quando Deus não responde, pode também dar um glória a Deus? O que você achou? Foi mais forte quando responde ou quando não responde? Seja sincero. Mas é verdade que ele responde. Versículo 11 ao versículo 13. Ele respondeu. Olhando para os discípulos agora, ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Pode deixar ainda no versículo 12, mas vamos pensar um pouquinho sobre esse versículo 11. Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, dos céus ou de Deus, mas a eles não. Olha que coisa estranha, e que a gente precisa pensar sobre cada versículo, que há muitas riquezas. Imagina alguém que tem 3 anos para implantar o seu ministério, e que quer expandir, e que veio ao mundo para dizer: pai, eu fui lá e resolvi. Mas ele só tem 3 anos. Ele não tem WhatsApp, ele não tem internet, ele não tem chat, não tem Instagram, ele não tem celular, ele não tem uma igreja física, ele não tem propagandas para divulgar o seu nome. Ele só tem ele e o pai. Mas apenas esses 2 revolucionaram o mundo em fazendo muitos discípulos. Esse mesmo Deus, junto com o seu Filho, e agora junto com a terceira pessoa, que é o Espírito Santo de Deus, continua ao nosso lado. Se você acreditar nessa palavra, esses mistérios do reino de Deus também serão revelados à sua vida. Ah, glória a Deus! É dado, é liberado para você. A grande questão: será que nós estamos acreditando? Então, 3 anos. O correto, uma pessoa de estratégia, que quer seguidores, não, vou revelar para o povo. Mas ele não faz isso. Ele diz que aos seus discípulos, a vocês, está se referindo agora aos discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. E como chegou esse conhecimento dos mistérios? É quando eles perguntavam para Deus. É uma coisa tão simples, irmãos. Mas será que você tem esse diálogo aberto com Deus? Conversa. No seu dia a dia, onde você está. Quando há esse diálogo, querido, Deus vai liberando a porção que você precisa a cada dia. Uma das coisas que eu sempre peço, que eu acho fundamental para qualquer pessoa, é ter saúde, né? Tem pessoas que pedem dinheiro, mas dinheiro não consegue comprar saúde, né? Remedia. Mas eu peço: Senhor, dê-me saúde, para que eu possa ter a minha independência, a minha autonomia.
essa fala: Senhor, por que essas injustiças? Por que tantas dificuldades? Então, havia esse diálogo. E esse diálogo nós precisamos resgatar até o dia de hoje. E aí ele vai dizer: a quem tem conhecimento, né, será dado, e este terá em grande quantidade. Este é um ponto, querido, que nós precisamos tomar, e aí é uma atitude de fé. Um cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus, não importa a área que você esteja. Pode ser que tenha algumas pessoas com a formação maior do que a sua, ou pessoas que têm formação e você não tem nenhuma. Não pôde estudar, não teve a oportunidade, que agora é possível através das faculdades online, que eu ainda acho bem melhor, né? Apesar de ser mais difícil, mas em termos de custo é bem mais em conta. Você pode, talvez, não querer se aprofundar nisso, e ter apenas um curso técnico, mas mesmo assim você vai ficar igualado a qualquer outras pessoas. O diferencial hoje, na comunidade, é para aqueles que têm o conhecimento do reino de Deus. Quem tenha o conhecimento da verdade de Cristo, ele é mais sábio. Talvez ele não seja mais inteligente, mas mais sábio. Isso faz uma diferença muito grande. Ele tem mais habilidade no falar. Ele consegue ter controle nas suas emoções. Ele consegue ser menos impulsivo. Ele consegue ouvir a voz, não da sua mente, nem do seu coração, mas do Espírito Santo. É isso que está dizendo o texto. A quem tem o conhecimento de Cristo, e este terá em grande quantidade, mas de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui não se refere às questões sociais, e nós sabemos que em meio da sociedade, sempre quando tira-se, em termos de, na parte da economia, quem sofre é quem? É o povo, né? Pode se aplicar, mas está se referindo aqui àqueles que não têm o conhecimento da verdade de Cristo. Não tem expectativa nenhuma, a sua esperança está em coisas alheias, em festa, em uma promoção, em uma casa que vai conseguir, em um noivado, em um filho que vai ter. Quando isso foge ou sai do controle, ou há uma perda, que isso acontece natural, eles ficam em desespero. Então vamos recapitular isso aqui. Quantos nesse exato momento, querido, que não tem o conhecimento da verdade, não tem a Bíblia, não tem uma esposa cristã, um esposo cristão, não tem uma igreja? Em muitos lugares eu conheço irmãos que dizem: pastor, nós não temos uma igreja que pregue a palavra aqui nesse estado. Quantos estão assim desamparados numa situação como essa? E o que resta para essas pessoas? Choro, desespero, raiva. E aí eles fazem aquilo que é natural, da nossa vida também. E só não fazemos porque hoje nós temos a verdade que nos liberta e nos coloca limite entre o que é certo e o que é errado, entre o que é pecado e que tem as promessas de Cristo. As pessoas vão naturalmente para as coisas do mundo, que você já sabe, não preciso dizer aqui. E aí continua no versículo 13: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouve, e nem o que? Entende. Então, parece que Cristo está perdendo uma grande oportunidade. Tem uma grande multidão,
ele não tem tempo suficiente, mas vai deixar esse conhecimento na mão dos discípulos. Então veja a nossa responsabilidade. Ele veio para implantar o reino de Deus, mas quem vai fazer com que esse reino se amplie e cresça somos nós. Não foi essa a orientação que Cristo falou? Qual foi a ordenança de Deus que Jesus deu para os seus discípulos? Ide e fazei o quê? Torcedores do seu time? Ide e fazei discípulo de Cristo. E aí, várias outras questões podem ser aplicadas aqui, né? Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não veem, e ouvindo, não ouve e nem entende. Isso parece difícil de você explicar, mas não é não. Porque vendo, eles não veem. Então eu vou trazer uma aplicação para a visão masculina. A visão masculina tem muita facilidade de ver coisas a longa distância, de distância longa, mas para perto é um desastre. Você sabia disso? É comum ou não é? Aqueles que têm a sua esposa, né, que estão aqui me ouvindo ou me assistindo, dizendo: mulher, cadê a chave do carro? E a chave do carro está na mão dele. Mulher, você pegou a minha meia, e a meia está no pé dele. A dificuldade mesmo. Mas, se tratando das coisas do reino de Deus, é uma analogia para que você possa entender. Não é uma má vontade daquelas pessoas. Como pode pessoas estar torcendo para que isso aconteça? Não tem entendimento. É aquela questão que o apóstolo Paulo falou, que com todo conhecimento, com toda autoridade, diz que quando ele teve um encontro com Cristo, como se uma venda, uma escama tivesse caído dos seus olhos. Vamos trazer essa prática para as nossas vidas aqui hoje. Por que não viemos mais tempos para Cristo? Porque viemos a ser simpatizantes, a querer vir para a igreja e depois se tornar um membro e estar na igreja. Porque o semeador começou a semear a sua palavra. E à medida que esse terreno, esse coração, começou a permitir que Cristo fosse tirando tudo aquilo que separava entre luz e trevas, nós começamos a ver as coisas do reino de Deus com outros olhos. Eu sempre, quando olho os rostos de cada um de vocês aqui, né, a gente tem a oportunidade de acompanhar muitas pessoas e outros que ainda estão se achegando. Eu consigo ter na memória como que a pessoa chegou e como que a pessoa está e é hoje. Essa transformação se deu, querido, porque os seus olhos se abriram para as coisas do reino. Você começou a ter fome e sede da palavra. Você começou a dizer: eu até posso fazer isso, mas a palavra de Deus diz dessa maneira, então não vale a pena. Um outro exemplo: ouvido não ouve nem entende. Esse aqui é o mais fácil, né? Eu posso dar o exemplo de filhos que todos nós um dia fomos, né? E ainda somos. Muitos ainda têm os seus pais, né? Quantos de nós, ao seu pai, à sua mãe, alguém que te criou, falava algo para você e você, não querendo fazer, você fingia que não tinha ouvido. Eu não ouvi. Mãe, eu não ouvi. Eu não entendi o que você falou. Então hoje, tem uma maneira muito legal para pregar os filhos com relação a isso. Escreve no WhatsApp. Faz o exemplo de Jesus. Está escrito. E não apaga. Que fala verbalmente e escreve. O ensino de Cristo, querido, sempre teve, sempre terá como base
a palavra de Deus, que são as profecias. E aí no versículo 14, no versículo 15, Jesus vai citar a profecias que está lá no livro de Isaías, capítulo, que eu não vou falar aqui para você não ir lá, né, curiosamente abrir, né, não precisa. Mas está em Mateus 13, versículo 14, que é uma citação de parte do livro de Isaías, que vai dizer assim: nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus está se referindo a esse povo que não está vendo, que não está ouvindo, e não é a maldade de Cristo, é porque ainda tem coisa que precisa ser mudado para que essa palavra entre, para que essa palavra penetre naquele coração. E Jesus, confiando nos seus discípulos, sabendo que não vai ter tempo para salvar todos, canalize-se e concentra na vida daqueles líderes. Nele se cumpre a palavra do profeta Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Pois com o coração este povo se tornou. Significa que nem sempre esse povo foi assim. Nem sempre esse povo foi insensível. Mas o que aconteceu? Brincou com as coisas de Deus, desobedeceu a sua palavra, andou sobre os caminhos do seu coração, então passou a ser uma pessoa insensível. O domingo, que era um domingo especial para ele ou para ela, já não é mais tão importante. Eu posso participar de uma competição, eu posso ir numa praia, afinal eu trabalho de segunda a sábado. Um culto já é o suficiente, para que mais? Porém, quando se invertemos essa situação, imagina Deus falar para você: para que tantas bênçãos? Uma só é suficiente, para que mais? Vai se tornando insensível. Para que ir toda semana? Basta uma vez na ceia, porque a ceia é a santa ceia. Vão se tornando insensíveis, não consegue mais identificar. E esses 3 sintomas, querido, são fundamentais, que você não pode esquecer, que aconteceu no Jardim do Éden, com aquela família. Quando você quebra as leis de Deus, esses 3 sintomas da sua vida irá acontecer. Você vai se esconder de Deus. E como se esconder? Eu estou assistindo online, pastor. Eu estou trabalhando demais. Hoje aconteceu um problema, meu carro quebrou. Está chovendo. Está sol demais. Mas, como a mentira ela não se sustenta, ela sempre aparece hoje nas redes sociais. Tem sempre alguém te filmando. Quando não tem, tem uma pessoa que testemunha: ô fulano, você está aqui? Não tem como dizer, eu estou. Então, observe esse ponto. Tornou-se insensível. Tornar-se insensível, querido, é uma coisa tão fácil de acontecer nas nossas vidas. E ela acontece de uma maneira imperceptível, de uma maneira bem sutil. E quando você percebe, você já está negando a Cristo. E de má vontade. De má vontade é
aqueles que resolvem estar na liturgia da igreja, mas não faz aquilo que de fato ele ou ela é capaz. Um exemplo claro, o exemplo de Jonas. Jonas tinha que pregar em Nínive, acho que era 90 e poucos quilômetros, em 3 dias. Ele tinha que andar bem, mas dava para fazer 30 e poucos quilômetros por dia. Diz que ele fez em 1 dia. Ainda que tivesse de carro, ainda que tivesse uma moto, ele não conseguiria, óbvio que não tinha esse meio de transporte, mas ele não conseguiria alcançar mais de 120 mil pessoas. E diz que ele fez em 1 dia. Isso é fazer algo de má vontade. Ou seja, má vontade não é uma entrega. É se der, se eu puder. Não é à toa que muitas das nossas orações têm sido rejeitadas hoje, porque nós não estamos dando o melhor, nós estamos dando a sobra para o Senhor. Ouvir com os seus ouvidos e fechar os seus olhos. Se você pegar esse livro, o livro de Isaías, até o livro de Mateus, eu não posso precisar quantos anos, mas foram muitos anos. Muitos anos se passaram. E observa que o mesmo sintoma descrito no livro de Isaías, Jesus repete a mesma coisa. Ou seja, não houve mudança na vida daquelas pessoas. Quanto tempo, querido? Quanto tempo você vai esperar para ter mudança? Essa coisa de dizer, amanhã, segunda-feira, nem mais você acredita nisso. A oração precisa ser agora. Eu preciso tomar vergonha do Evangelho. Na verdade, queria dizer outra palavra. Eu preciso me envergonhar do meu pecado e ter uma mudança hoje. Sei que manter as nossas atitudes não é fácil, mas você tem o mesmo que os discípulos tinham. Você pode questionar, você pode expor os seus pensamentos, você pode expor as suas dúvidas, porque o Mestre estará lá para ouvir a sua oração. Aleluia! Não quer dizer que Ele vai te responder sempre, mas uma coisa eu posso dizer: se Ele não responder você, Ele vai fazer você pensar. Existe uma doença rara chamada amiloidose. É um nome difícil, não é um palavrão, pode acreditar. Ela ocorre quando há um acúmulo de proteínas insolúveis que não consegue dissolver, o seu coração, o seu corpo absorver. Ela também é conhecida como síndrome do coração rígido. Depois você pesquisa sobre isso. Não precisa fazer isso agora. E o que essa doença provoca? Ela vai endurecendo a sua musculatura, a fibra dos seus músculos, ao ponto dele não conseguir fazer mais esta contração. Há muitos corações endurecidos. Há muitos corações lá fora amargurados. Mas também há muitos corações, como aquele povo, ouvindo a voz do Mestre hoje, a palavra de Deus hoje, que estão com seus corações endurecidos, com excesso de coisas ruins. Por que eu falo excesso? As coisas ruins, não tem como você evitá-las. Elas não pedem licença, elas chegam chegando e pronto. A raiva, o ódio, o rancor, a inveja,
o sentimento de maldade, de malícia, de pensamentos pecaminosos, vai entrando. A nossa natureza é fértil para esses sentimentos, mas também a Bíblia diz: cumpre a você dominá-los. Você tem Cristo na sua vida, meu irmão. Você tem Cristo na sua vida, minha irmã. Você pode recorrer a Ele. Você não é como aquele povo que está perdido. Você é um povo de Deus. Para Ele foi dado o conhecimento que é a verdade. Pastor, parece que essas notícias são ruins, mas não são. Porque Deus começa a preparar o coração para depois falar, explicar a parábola do semeador. Através de Cristo, tudo pode mudar. E está aí em versículo 16 ao versículo 17. Tudo pode mudar. E a notícia melhor ainda, é que não depende de ninguém. Se você tem um carro, e você pode ir e vir, sem pedir uma carona, sem pedir favor, o que é melhor? Ter um carro para ir e voltar, ou ir a pé, ou depender de alguém? É melhor ter um carro, correto? É verdade? Porque você faz aquilo que você quer. Não depender de ninguém é ser uma pessoa livre. Eu sei que nós precisamos um dos outros. Eu sei disso. Mas eu falo dessa dependência afetiva. Eu preciso de alguém que me ame. Eu preciso de alguém que me elogie. Eu preciso de alguém, né, que sempre traga palavras para mim colocar para cima. Tem momentos que nós estamos carentes mesmo. Eu entendo isso. Mas nós não podemos ficar dependendo disso. Nós só precisamos depender de Cristo. Olha o que vai dizer no versículo 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem. Imagina assim, Jesus olhando para você e dizendo: mas felizes, e eu estando sentado aí, Jesus do lado de cá falando: Emilson, felizes são os seus olhos, porque você consegue ver. Os seus ouvidos falando o seu nome, você consegue ouvir. Você consegue me entender. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Você tem um privilégio nesta noite, querido, de ouvir essa mensagem, que foi pregado pelo profeta Isaías. Ele não viu todas as promessas se cumprirem, mas o que ele falou, Jesus resgatou há milhões de anos, para lembrar do seu servo amado. Tudo que ele prometeu, querido, para a sua vida, são tantas bênçãos, que você não vai conseguir ver tudo, é óbvio. Então compete a você fazer como Jesus. Prepara discípulos, para que eles possam continuar pregando e declarando a palavra do Senhor. Vamos estar de pé? Coloca para mim Salmo 95, versículo 7 ao versículo 8. Pois Ele é o nosso Deus. Salmo 95, versículo 7 a 8. E nós somos povo do seu pastoreio. Eu quero que você tenha isso na sua mente. Ele é o nosso Deus. O mundo
está desnorteado. Mas em meio a esse mundo, há muitos que servem a esse mesmo Deus que nós servimos. Aleluia. E nós somos o seu povo. Uma pequena partícula está aqui no coelho. Mas Deus consegue olhar e receber o nosso louvor, a nossa adoração. Povo do seu pastoreio. Povo que Ele cuida. O rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Não permita que esses sentimentos que entram sem bater permaneçam no seu coração. Como aconteceu em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Ouça a voz do Senhor. Pai, eu entrego essa mensagem, que possamos lembrar disso. A nós foi revelado a sua palavra. O Mestre está aqui. Jesus está nesse lugar. Jesus está ouvindo a sua oração. O que pode ter entrado e criado essa doença crônica? Falo no coração agora espiritual. E que você já não se entrega mais como antes. E que você está sempre com o pé atrás. E tem motivos. Um fato ruim, uma traição, uma palavra que não foi cumprida. Como curar isso? Vai até Jesus. Ele vai te dar conhecimento e sabedoria para cada decisão. Toda a sua experiência que você tem até agora, ela amadurece você, mas ela não te capacita para o dia seguinte. Não acredita nisso, que a sua experiência vai capacitar você. Não capacita, te amadurece. Peça essa capacidade em Cristo. Senhor, me dê sabedoria. Ajuda, Senhor, aqueles que ficaram com seu coração insensíveis. Voltaram como aquela palavra que diz um cachorro voltando ao próprio vômito. Como aquela outra passagem que o Senhor veio e limpou, ornamentou toda a casa, mas por ficar vazia entraram outros demônios piores do que estavam. Tudo isso pode ser reconstruído novamente, mas precisa de algumas atitudes. Ele confiou em você a sua palavra. Talvez hoje você vai precisar deletar vários grupos que você entrou. Algumas amizades você vai ter que ter só no seu coração e orar por elas. A caixa do seu coração pode estar tão cheia de tantas coisas e que não tem mais espaço para a revelação novas de Cristo na sua vida. A mensagem vai, mas ela não entra porque o seu coração está cheio de tantas outras coisas. Esvazie esse coração. Joga para essa lixeira. Vai conversando com Deus agora. Lembra de como você se aplicava no reino de Deus. Como você se entregava. Como você era pontual. O que aconteceu?
os seus ouvidos foram se fechando, os seus olhos passaram a não perceber mais. Senhor, nesse exato momento, eu te peço, aqui estão o teu povo, e que está fazendo a sua oração, aqueles que estão sendo sinceros, aqueles que estão abrindo o seu coração, aqueles que estão conversando com o Mestre. Ouça esse clamor, Deus. Meu desejo nesta noite é que você volte a ser sensível para a voz do Espírito Santo, que Ele fale para você em sonhos, que Ele revele os seus mistérios, que você possa ver os grandes milagres dEle atuando na sua vida, que você possa ter equilíbrio, sabedoria nas suas decisões, e lembrar que você não está só. Solidão não é a ausência de pessoas ao seu lado, mas é a ausência de pessoas significativas. Você tem alguém que é extremamente significativo, que pode preencher todo o vazio do seu coração, que é Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Digno da minha
queremos abalá-los. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, para que possamos, Senhor, te sentir. Para que possamos, Senhor, andar contigo. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos, ansiamos por estar diante da Tua presença. Pai, leva a Sua igreja guardada e protegida para os Seus lares, Senhor. Toma, Pai, e que durante essa semana possamos aprender mais de Ti, levar os Seus ensinamentos conosco, porque nós queremos ser luz. Nós queremos, Senhor, ser dignos do nome de filhos de Deus. Obrigado, Pai. Amém.